Eu queria que você botasse no ar eu imitando fora de ar. Eu estou com Covid. O Brasil assistiu cenas como estas, agora exibidas, ao longo de mais de um ano. Centenas de milhares estavam morrendo vitimados pela Covid. E Bolsonaro, o presidente da República, debochando dos mortos e de centenas de milhares de famílias enlutadas. E, criminosamente, estava defendendo e incentivando o uso de cloroquina, remédio comprovadamente ineficaz contra o vírus e suas variantes. Um Brasil acompanha aquilo tudo estarrecido. Acompanhou militares empilhados no Ministério da Saúde e metidos numa negociação corrupta para a compra da vacina Covaxin. Vocês certamente se lembram. Um outro Brasil, mais ou menos um terço, que tem a ousadia de tentar roubar para si a bandeira e o hino nacional, também assistiu a tudo isso. Neste Brasil, sabemos, tem quem não tenha como saber das coisas, dos fatos. E tem quem viu e sabe disso tudo, sabe de tudo. Sabe, mas não se importa, se esconde atrás da bandeira, sempre berrando o hino. Brasil que se fantasia com a camiseta de uma entidade infelizmente corrupta, como demonstram seus ex-dirigentes, a CBF. Brasil que tem também os que viram e admiraram, aplaudiram a performance de Bolsonaro na entrevista ao Jornal Nacional desta segunda-feira. Estes e estas claramente se enxergam no presidente. Bolsonaro não é um idiota como tantos supõem e alardeiam, e ele tem um extraordinário talento. O talento para atrair ressentidos, recalcados, frustrados de toda e qualquer classe social. Quando pergunto a vários psiquiatras, psicanalistas, eles não conseguem chegar a um diagnóstico preciso, comum a todos. Seria um sociopata por não possuir empatia, por não entender os sentimentos alheios? Ou seria um psicopata, transtorno difícil de se caracterizar? Além de não ter empatia, teria desprezo por obrigações, por regras sociais mínimas. O que sabemos, o que vimos se repetir no Jornal Nacional desta segunda-feira é que o presidente do Brasil é um mentiroso compulsivo, o que de resto não é novidade. O site Aos Fatos, que checa fatos, informa. Nos 40 minutos de entrevista ao Jornal Nacional, o presidente Bolsonaro mentiu 19 vezes. Até antes desse Jornal Nacional, em 1.324 dias como presidente, Bolsonaro falseou, distorceu ou mentiu 6.046 vezes. Checagem do site Aos Fatos. Ou seja, 4 mentiras e meia publicamente a cada dia. Não vamos aqui desmentir cada uma das 19 mentiras de Bolsonaro ao longo da entrevista, mas vamos a alguns exemplos. Porque apenas repetir o que ele diz é, além de tudo, jogar o jogo dele. Todas as barbaridades que ele diz são transmitidas online, via suas redes sociais para milhões de semelhantes. Por isso, e para isso, aquelas entrevistas diárias naquele curralzinho em frente ao Palácio da Alvorada. Qualquer repercussão, se for apenas reprodução do que ele diz, serve para retroalimentar a doença coletiva. Bolsonaro disse, na entrevista da segunda, nunca ter xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Dezenas de milhões viram e ouviram isso.
Diante da citação deste fato feita por William Bonner, o que faz um psicopata, um cínico? Diz: você falou ministros e não ministro. Qual era o seu propósito? Falou ministro, foi um ministro específico. E, fato, cabem ambos, tanto o ministro quanto ministros. Insistindo no golpismo, que teve seu primeiro capítulo no impeachment de Dilma, Bolsonaro aproveitou a chance. Disse na segunda que hoje, terça-feira, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, iria discutir urnas eletrônicas com o ministro da Defesa. O ministro Alexandre de Moraes acabou de assumir. Amanhã ele tem um encontro, pelo que me parece, um encontro com o ministro da Defesa para tratar desse assunto sobre transparência eleitoral. A quem, obviamente, não cabe discutir urna eletrônica alguma. Isso é parte do discurso golpismo, não golpismo, golpismo, não golpismo. Essa novela. Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, aquele general com fios de cabelo extraordinariamente pretos. Mas indo ao que interessa e a propósito de golpe, que já foi dado e segue com seus desdobramentos. Nesta terça-feira, 23 supostos golpistas receberam a visita da Polícia Federal. A pedido do ministro Alexandre de Moraes, serão investigados pela pregação de golpe de Estado. Em um grupo de WhatsApp, defenderam um golpe de Estado se Lula for eleito. Ou seja, um golpe dentro do golpe. Entre estes pró-golpe, portanto, ditadura, estão os seguintes senhores: Luciano Hang, mais conhecido como Véi da Van; José Isaac Pérez, da rede de shopping Multiplan; Ivan Vrobel, da construtora W3; José Cury, do Barra World Shopping. Isso é em Miami? Luiz André Tissot, do grupo Serra; Meyer Nigri, dito Meyerzinho, da Tecnisa; Marco Aurélio Raimundo, da Mormai; e Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu. Atenção ao escreverem, é Coco, sem acento. Rápido parênteses: Bolsonaro foi posto para fora do exército, depois de ameaçar explodir bombas em quartéis e na adutora do rio Gandu, no Rio de Janeiro. Isso numa campanha salarial de militares entre os anos 86 e 87 do século passado. Fato então relatado pela revista Veja. Depois da Comissão da Verdade, isso já na década passada, Bolsonaro foi reabsorvido pelas Forças Armadas. A partir de generais tornado mito, quando ia se tornando cavalo de Troia. Bolsonaro, na real, é um boneco de ventríloco dos militares. Eles são o poder. Os militares tutelam Bolsonaro e esse desgoverno, por consequência, o país. Em parcerias com o empresariado e grupos das finanças e do chamado agronegócio, os militares são o poder. O agora candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto, foi interventor no Rio de Janeiro do milicianato em 2018. O general, os militares têm a chave da caixa preta. Eles conhecem em detalhes a capivara da família toda. Mas voltando à entrevista ao Jornal Nacional, o Pata, seja sócio ou psico, mentiu e muito ao dizer que seu governo não tem corrupção. Para ficar apenas no presente, em conluio com Arthur Lira, presidente da Câmara, o governo está metido até o talo num escândalo de bilhões e bilhões, muitos bilhões. O orçamento secreto, o secretão, 16 bilhões e meio neste ano, a mesma quantia no ano passado, e outros 20 bilhões em 2020, 53 bilhões jogados secretamente para tentar vencer estas eleições. Dinheiro que não se sabe quem está mandando, para quem vai chegar
e como está sendo gasto. Uma simples passada de olhos pelas manchetes e já dá para se sentir o cheiro, a dimensão continental. Corrupção no tratoraço, corrupção dos pastores do MEC, corrupção nas verbas do SUS. Isso para não voltarmos ao começo, corrupção no Laranjal, deputado, ministro em Minas Gerais, início do governo. O agora, aliado de Arthur Lira, o presidente da Câmara, favorecido pelo orçamento secreto, teria desviado verbas da educação e da saúde. Só aí, 15 milhões de reais. E Bolsonaro diz que seu governo e de seus aliados não tem corrupção. Mas não só, disse também não ter existido, não existir a devastação da Amazônia. E ao dizer isso, quebrou uma espécie de recorde mundial, porque mentiu também para o resto do mundo, que já no primeiro ano de governo manchetava. Enquanto eu estou dizendo isso, num ligeiro sobrevoo por manchetes do mundo inteiro, vocês podem rever o que estava acontecendo na Amazônia no início, nos primórdios do governo. William Bonner é um excelente narrador, locutor, apresentador, como prefiram chamar. Mas no tom, na maneira de perguntar, de se expressar, carrega o peso de uma emissora de extraordinário poder. Emissora que já teve mais poder, mas ainda tem muito, Brasil afora. Querendo ou não, o eventual narrador, apresentador ou apresentadora ou narradora ali sentado personifica a arrogância de um poder até há pouco incontrastável. Poder que já foi muito maior. Poder de ajudar ou mesmo comandar o fazer ou desfazer o que fosse, inclusive presidentes da República. Mas, no caso, não se responsabilize exclusivamente William Bonner e Renata Vasconcelos por carregarem tanto. Ele e ela, eles e elas narram também o que a emissora é. Renata Vasconcelos foi serena e, ao mesmo tempo, incisiva nas suas perguntas e na afirmação acerca do peso da história sobre Bolsonaro, no caso do genocídio pela Covid. E sim, também sobre ela se impõe o peso da história. Outra história. O tempo daquele dueto ao narrar a Operação Lava Jato, tendo como contraponto o ruidoso, estrondoso silêncio quando a Vaza Jato começou a destruir a obra do parceiro Sérgio Moro. Quanto às perguntas de ambos, isso é só uma questão de escolhas. Cada um de nós, se sentado ali, óbvio, faria as suas perguntas. Das suas emissoras, jornais, rádios, sites, canais. E pouco ou quase nada conseguiria arrancar verdades de um pata, seja sócio ou psico. Aguardemos até o final da semana o ciclo todo de entrevistas com presidenciáveis. Restando, sobre essa entrevista de segunda, aquele gostinho de quero mais, queria mais. Tipo, e os 89 mil reais em 27 cheques depositados pelo Queiroz para Michele? E o Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, agora candidato a deputado estadual no Rio, tendo ao lado, sorridente, o amigo Bolsonaro e o lema, lealdade. E aquele processo contra o Queiroz, acusado de ser assassino, prossegue? E as rachadinhas, crime inicialmente de peculato, que o Ministério Público do Rio de Janeiro atribui a Queiroz e à família presidencial. E as rachadinhas que incluíam também, segundo o MP do Rio, a família do finado capitão Adriano da Nóbrega, acusado de comandar assassinos. E as homenagens, e as condecorações e defesa de Bolsonaro e filhos a esse mesmo Adriano da Nóbrega. E, num dos casos, mesmo 4 dias depois de Adriano ter sido condenado por assassinato. Sentença muito depois reformada. E como a família presidencial, famílias obtiveram 51 imóveis. De onde veio tanto dinheiro?
52 imóveis, a se contar a mansão de 6 milhões que o senador Flávio Bolsonaro comprou em Brasília. E para quem Flávio Bolsonaro advogou, segundo o próprio, para conseguir milhões tantos? Se perguntado, sabemos, Bolsonaro não responderia. Ou faria o habitual: falsear, distorcer, mentir. Mas, talvez, quiçá, o conjunto da obra projetasse, enfim, alguma verdade. Ao menos uma verdade escapou. Na pergunta e na resposta, mesmo sem a citação da expressão que se tornou viral há poucos dias, Bolsonaro confirmou a recente queixa de um apoiador ou ex-apoiador, a de ser tchutchuca do Centrão. Seu covarde, tchutchuca do Centrão! Ó a tchutchuca do Centrão lá! Levando-se em conta não apenas o conteúdo, mas também a forma, o como ele diz, como se não bastasse. O Messias tem cesseio anterior com interposição da língua, principalmente na emissão dos fonemas alveolares. Alvéolos, ensinam os dentistas, são a parte traseira dos dentes incisivos. Aqueles dianteiros, dentes da frente e os laterais mais próximos. Ou seja, ao emitir seus sons pela boca, Jair põe a língua entre os seus dentes das arcadas superior e inferior. E por isso distorce o som dos fonemas S e Z. Fenômeno popularmente conhecido chamado de língua de cobra ou de serpente.